AgendaCast, episódio 50. Uma marca muito importante, o número 50. Eu cheguei a pesquisar a respeito dessa marca de número de episódios e achei bem interessante as estatísticas. No mundo de podcast, 90% dos podcasts que iniciam, no terceiro episódio eles já desistem. E dos que continuam, 90% vão até o 20º episódio. E tem um fator interessante nesse mundo, que é o podfeeding. A maioria dos podcasts, eles simplesmente são abandonados. Começam, continuam o número de episódios e acaba paralisando. E nós estamos aqui já no 50 episódio que demonstra uma consistência. Nós ultrapassamos a marca do entusiasmo inicial e continuamos aqui firmes e fortes, falando sobre RPPS a cada episódio. Iniciando as primeiras gravações do ano com essa marca que estou muito feliz por comemorar. E nada melhor do que comemorar com o participante que mais esteve no AgendaCast ao longo do ano de 2025, que é Éder Moraes. Éder, bem-vindo ao AgendaCast, episódio 50. Olha só, estamos aqui firmes e fortes. Acho que até eu passei já a marca do entusiasmo, né? Então, essa constância, essa persistência, ela é muito importante em tudo na vida. Sim. Muitas pessoas começam e não terminam, ou não dão sequência. E aproveitando que nós estamos iniciando 2026, isso é muito importante, porque muitas pessoas traçam metas, objetivos, que a estatística também diz que no mês de fevereiro muitos já abandonam, 80% das pessoas abandonam as metas que foram estabelecidas. Por quê? Não mantém a constância. Exato. E aqui na agenda a gente tem um grande pensador contemporâneo que diz que as coisas não duram 3 sextas-feiras, né? Exatamente. Walter Alfonso tem essa frase que ela acaba pegando, né? Começou um projeto novo e tal, não passa 3 sextas-feiras. Aquele engajamento cai, aquela meta cai. Não tem a durabilidade. Por falta de constância. Mas, quando nós assumimos um projeto e uma missão, muito importante esse ingrediente, a constância e a persistência, para que possamos ter início, meio e fim. Correto, os ciclos precisam ser cumpridos. E nos métodos ágeis, eles também usam uma frase, né? Vamos parar de começar e começar a terminar. Que é exatamente os ciclos terem aí o seu completo, né? O ciclo perfeito do início, porque meio e é muito comum assim que as pessoas sempre deixam, né? Para segunda-feira, para o primeiro dia do mês, para o primeiro dia do ano. Ou hoje é sexta-feira, não vou começar a academia, não vou começar a dieta, não vou começar a ler o livro, vou esperar o final de semana e nunca começa. E fica num ciclo vicioso. Então um PDCA negativo. Exatamente. Mas a gente está aqui no positivo. No positivo e falando de um tema de extrema importância, que é iniciar também o capítulo 3 da portaria 1467, falando sobre um pouquinho da organização, contribuições e equilíbrio financeiro atuarial do RPPS, que é o nosso mundo, que nós estamos aqui falando e disseminando a cada episódio. Correto. Considerações iniciais? Agradecer mais uma vez o convite, né? São 50 episódios aqui, que eu acredito que eu tenho 50% deles. Possivelmente. Estamos aí 50-50. Fico muito feliz de começar o ano já produzindo conteúdo, né? Que 2026 seja um ano de grande aprendizado, não só para a gente, porque vai ser um grande desafio também. A gente tem eleições gerais aí se aproximando, troca de gestões, e a máquina não pode parar. Uma Copa do Mundo em 2026. É carnaval, é Copa, é eleição. Feriados. Vai ser um ano intenso. Intenso, né? Eu tenho ouvido muitos especialistas dizerem que 2026 é para as pessoas focadas. E eu particularmente gosto mais de anos pares. Então 2026... acredito que vai ser um ano muito melhor do que 25. Que assim seja. Amém. Todos nós. Vamos iniciar então? Vamos lá. Vamos lá. O artigo 7º da portaria 1467 traz que o RPPS, nas suas contribuições, tem que observar algumas condições, alguns critérios que são importantes nesse processo das contribuições, na arrecadação delas, na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Fala para nós quais são essas observâncias. Então, né, especificamente o que ele está dizendo ali é que o RPPS não é um trem da alegria. Jamais. Não é uma festa. Exatamente, não é um cofre comunitário, não é entrar e botar a mão, né? Existe o caráter contributivo, solidário e o equilíbrio que visam o recolhimento de receitas previdenciárias, seja ela
das alíquotas de contribuição, né, as ordinárias, extraordinárias, ou as receitas que o RPPS venha ter com os investimentos que ele tem, com imóveis e tudo. Então, essa característica que o RPPS tem visa manter o equilíbrio financeiro e atuarial que a gente já conversou anteriormente. Todo episódio vem essas palavrinhas, equilíbrio financeiro e atuarial, que Exato. é o objetivo, a meta constante do RPPS. Exato. Então, assim, o ente federativo, ele age como um guardião, vamos assim dizer, né? Ele tem a chave do cofre de maneira indireta, né? Porque o RPPS tem a sua autonomia ali, se assim o instituto que o rege permite, se for uma autarquia, uma fundação. Só que a responsabilidade é sempre do ente federativo. Ele está ali como um guardião, como uma reserva, né? Digamos que o ente federativo é o FGC. Sim. O RPPS. Garantia. Exatamente, Fundo é a garantia. garantidor. Então ele vem com caráter de um equilíbrio financeiro atuarial, caráter da solidariedade, caráter contributivo e não é um cofre comunitário. As receitas do regime próprio são para utilização no regime próprio. Em sua totalidade, pode assim se dizer, né, porque o percentual é muito alto para pagamento de benefícios previdenciários. E o caráter contributivo solidário? Sei que nós já falamos um pouquinho sobre em outros episódios, mas como está sendo enfatizado aqui, explica só para o nosso público. Ele é contributivo porque se você não contribui, você não participa. Não tem acesso do regime, aos né? benefícios. Exatamente. A gente até traz assim bastante na constância que o segurado é o servidor titular de cargo efetivo, né? E o beneficiário é o aposentado e o Que pensionista. usufrui do benefício. Exatamente. Então, para que você tenha esta garantia de usufruir de um benefício previdenciário enquanto servidor público ou um benefício derivado enquanto pensionista, exige-se contribuições, né? Nós tínhamos anteriormente as aposentadorias por tempo de serviço, onde não haveria ali a obrigatoriedade de uma contribuição, né? Então, mas aí depois acabou com isso, são aposentadorias e pensões com caráter contributivo. A solidariedade vem que eu não estou pagando o meu, eu estou pagando pelo nosso. Você não está pagando pelo seu, você está pagando pelo nosso. Por isso também a gente ainda tem contribuições previdenciárias mesmo após aposentados ou mesmo após a pessoa ser pensionista. Então daí vem o caráter solidário, onde é um por todos e todos por um, né? Exatamente, é uma boa forma Exatamente. de resumir o funcionamento aí da solidariedade. E ainda no artigo 7º, no parágrafo 1º, ele fala da questão da atualização dessas remunerações de contribuição, que é exatamente aonde incide a alíquota para a contribuição de cada participante do plano previdenciário, os ativos, aposentados e pensionistas. E já o parágrafo 2º, ele traz a responsabilidade pelo repasse dessas contribuições pelo ente federativo. Fala para nós um pouquinho sobre parágrafo 1º e 2º. Quanto às atualizações, da realidade, a portaria está trazendo ali um destaque quando há um atraso no repasse, né? O que a portaria traz de maneira enfática e categórica? Ela não cria nenhum índice. Ela diz ali que o índice é o ente federativo Já que vai estabelece dizer. qual vai ser o índice a ser aplicado nessas É a lei do atualizações. RPPS, exatamente. Ela não diz qual é o índice ali, não. O que ela diz é que este índice não poderá ser inferior ao índice utilizado para a atualização dos salários de contribuição que comporão a média aritmética. É o que vai compor a média aritmética da concessão do benefício. Por que a portaria traz isso? Para que não se crie uma defasagem artificial dos valores recolhidos, né? Porque não seria justo eu ter um índice praticado menor do que o índice utilizado para calcular as médias aritméticas, né? Então, considerando nisso, hoje no Brasil, né, na nossa previdência, o mínimo é o INPC, né, que é o índice usado no fator de atualização, né, desde 2004, da Lei 10.887. Então, é no mínimo este índice. Pode ser outro índice, mas ele não pode ser menor do que esse. Então é comum que se utilize o INPC porque é de igual. E qual a importância de atualizar essas remunerações de contribuição e aplicando o índice, principalmente o benefício para quem está recebendo o benefício para quem está recebendo benefício, que é a aposentadoria, pensão. Como eu coloquei, esse índice praticado são as contribuições que não são repassadas no prazo, né? Então, assim, porque quando o RPPS recebe essas remunerações, nessa contribuição previdenciária, ele tem a obrigação de aplicá-las, né? Desde que, evidentemente, não estejamos aí num problema de déficit financeiro, Exato. né? Ao qual mal paga-se folha. Então, eu vou aplicar.
Se eu aplico ele, eu tenho condições de ter acesso a índices muito mais competitivos, que me tragam um retorno muito mais próximo, igual ou maior do que a minha meta atuarial está estabelecendo. Se eu não recebo essa receita, e quando recebo ela, recebo com defasagem, seja Perde até o valor inflacionária, real, né? eu perco o valor real, então eu perco duas vezes, porque eu não tenho receita e eu não tenho condições de aplicar essa receita. Então, por isso, o índice precisa ser ao menos paritário, né? O ideal é que ele fosse um pouquinho maior, né? Porque é o famoso juro, né? Você tem um boleto de R$ 1.000, não No pagou, prazo devido. não tem nem como deixar daqui 30 dias ainda te cobrar somente os R$ 1.000, né? Eu tenho uma perca inflacionária. E quando eu coloquei essa questão, uma defasagem artificial, só para deixar claro, né, a defasagem artificial é aquela provocada intencionalmente. Sim. Né? Então, para não permitir que um mau gestor venha ali conseguir colocar uma lei com um índice muito pequeno, para que ele não seja penalizado no pagamento de juros no valor que deveria ser, né, e aí não ocorrer uma defasagem artificial. Muito bem. E em relação ao repasse, a responsabilidade pelo repasse dessas contribuições? Mudou bastante alguns entendimentos, né? Antigamente a gente tinha assim, muita responsabilidade da prefeitura, do governo, né? A coisa começou a ficar um pouco mais personalizada. Hoje a gente já começa a responsabilizar também CPFs, né? Então a responsabilidade em si é do ente federativo, evidentemente. Porém, recai sobre o ordenador de despesas, né? Porque assim, a responsabilidade ela é compartilhada. Se eu tenho servidores cedidos, o órgão que está recebendo essa sessão, se ele tem a responsabilidade do pagamento da remuneração, tem a responsabilidade de me pagar também as contribuições previdenciárias. Então, quando eu falo ente federativo, fica uma forma geral Abrangente, e como se eu estivesse abrangente. excluindo as demais situações, né? Um órgão, o próprio Senado Federal, por exemplo, ou uma Câmara, uma Prefeitura que está cedido. Então, para deixar de maneira mais clara, a responsabilidade é do ordenador de despesa. Ele é o que é responsável pelo recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias, mas sempre vinculado ao ente federativo. Se essa pessoa não faz, quem sofre penalidade é o ente. Muito bem. Nos parágrafos seguintes, já trata de alíquota de contribuição, aportes, prescrição, decadência. Fala para nós um pouquinho sobre esses institutos ali estabelecidos nesses parágrafos. As alíquotas de contribuição, ela é em camadas. Ela está em camadas. Nós temos a Constituição Federal, né, que vai estar regulando isso. Nós temos a emenda 103, que está falando disso. E nós temos as leis dos próprios entes federativos. Ela não pode ser inferior à alíquota praticada no serviço público da União. Hoje está 14%. Porém, a 103 facultou ali a possibilidade dela ser progressiva. Então, ela acaba sendo inferior, mas traz critérios para esta progressividade. Não é assim, eu quero e faço. Vamos falar um pouquinho melhor no artigo posterior. Vamos sim. Então, as alíquotas de contribuição ordinárias e extraordinárias precisam ser fixadas, né, em lei. E antes também a gente tinha assim, muitas alíquotas contributivas que vinham descritas nas leis assim, que vai ser estabelecida de acordo com o estudo atuarial. Né? Só que o servidor que está lá na ponta, ele já sabe o que é um estudo atuarial. Nunca nem ouviu falar. Nunca nem ouviu falar. Como funciona, o que é isso. Então, assim, as alíquotas, o que a portaria trouxe é que ela precisa estar prevista em lei. E as alíquotas, ela não pode ser um instrumento político. Ela é um instrumento técnico. Por que ela é um instrumento técnico? O estudo atuarial, o responsável por esse estudo atuarial, o profissional capacitado atuário, vai levantar todas as hipóteses, né, trabalhar com todas as tábuas do IBGE. As hipóteses matemáticas, biométricas. Exato, né, de expectativa de vida. De mercado, econômicas. Todas. E para ver se a gente vai ter recurso para pagar esses benefícios nos próximos 30, 40, 70, 100 anos que seja. Quanto eu preciso arrecadar para que tenha recurso suficiente para arcar com os benefícios. Óbvio que pode ser que esse estudo não reflita a realidade daqui a 30, 40 anos. A massa muda, o comportamento muda, assim como nós vimos a pirâmide, o quanto ela mudou. Por isso que o estudo é feito anualmente. Né? Então a alíquota precisa acompanhar essa questão técnica. Então quando o atuário opina dentro do seu estudo por uma alíquota que deve ser no mínimo a dos servidores públicos da União,
Esse estudo vai para a Câmara de Vereadores, para a Câmara de Deputados, enfim, né? Para a Assembleia, Câmara de Vereadores, ou no caso da União vai para a Câmara dos Deputados, para que seja votado e aprovado. Quando uma alíquota é aprovada, existe o caráter nonagesimal, né? Nada entra em vigência de imediato. Não existe o aprovar hoje e amanhã está mudando a alíquota do servidor. Publica-se a lei, 90 dias a posterior ela começa a vigorar. Então essa é a alíquota de responsabilidade ali do segurado, que faz a retenção do segurado. Existe também a alíquota da parte patronal, vamos assim dizer, né? A parte social, ao qual o ente entra também com no mínimo ali o mesmo que o outro está dando, para juntar tudo ali e tentar cobrir aquele buraquinho que a gente tem, que a gente sabe que existe, né? Aí o mínimo é a alíquota do segurado e o máximo não pode ultrapassar o dobro. Isso. Existem ainda outro tipo de alíquota, né? As alíquotas especiais, né? Essas especiais também precisam ter leis, estudos, e quando há segregação de massa, os estudos são feitos de acordo com o fundo, com a característica do fundo. Então, as alíquotas especiais ela vem para cobrir principalmente o déficit atuarial, né, não financeiro. Então, eu vejo que daqui 10, 20 anos isso aqui não é suficiente, mas o que eu posso fazer agora, né, para já tentar começar a cobrir isso aqui que vai acontecer? Porque é pesado você fazer uma segregação de massa, Sim. Já de início, né? Então, assim, primeiro a gente busca alternativas para fazer o equacionamento dessas despesas e receitas, para só depois pensar em medidas, digamos que mais duras, assim, na administração como um todo, né? O que você colocou é muito importante. As alíquotas não são políticas, não são caráter social, nada disso. Mas antes da exigência do cálculo atuarial, que foi lá com a 971798, havia-se o pensamento de alguns prefeitos de vamos criar a previdência para pagar menos do que eu pago para o INSS. Exatamente. E aí o estabelecimento de alíquotas era de acordo com o estudo mínimo que era feito, não era exigência de cálculo atuarial, nem chegava nesse nível, aí acabava estabelecendo alíquotas sociais. E aí veio a exigência, que aí mudou a regra do jogo. Exato. Para tornar muito mais técnico nesse sentido de trazer a sustentabilidade para a RPPS e evitar que estabeleça uma alíquota ali para beneficiar meus servidores, para eu reter menos contribuição do que eu estava retendo para o INSS e por aí vai. E é muito complexo, porque não é um estudo simples, né? E a gente tem bastante dificuldade, por exemplo, em RPPS de pequeno porte, onde a Câmara de Vereadores não tem uma assessoria que consiga, de fato, compreender aquele estudo, né? E a gente sabe da pluralidade do nosso parlamento, seja ele municipal ou estadual, e isso é muito interessante, de fato. Você vê todas as camadas da sociedade ali representadas. Mas quando você vai para uma área tão importante, tão difícil quanto, é fundamental que as assessorias parlamentares funcionem de maneira perfeita, né? Porque por mais que é uma questão de um estudo técnico que vai determinar, ela precisa ser aprovada pelo parlamento. Sim. Né? Então o parlamento precisa ser sensibilizado da cautela que ele precisa ter na análise daquele tema. Então quando ele não tem conhecimento e não tem uma assessoria que de fato consiga passar para ele a importância daquilo, e que não é que o estudo está dizendo que tem que penalizar o servidor, ou que tem que penalizar o município, o estado, aumentando o valor da sua contribuição social em cima daquilo, né? Então, porque é indigesto o tema, ele é indigesto, né? E ninguém quer causar problema. Técnico, não é qualquer um para poder compreender, e não é qualquer um para poder repassar de forma que o público entenda. Entenda, né? Porque então, você vê assim, pessoas que nunca ouviram falar do cálculo atuarial, dos termos técnicos, do funcionamento, vai se propor a entender, sendo que quem está explanando está extremamente técnico com os termos lá utilizados. Então tem que ter uma assessoria que ela consiga interpretar e passar de forma que todos entendam, para que a decisão seja tomada. Não só para o parlamento, como para a sociedade. Porque assim, exato. Se você tem uma visão pequena sobre o tema, né, uma visão curta, você vai pensar assim, às vezes, o RPPS tem milhões e milhões e milhões, por que ele está falando que eu tenho que aumentar agora? E por que pode ser 30 anos vai ser que essa questão do déficit, né? Que é déficit. E por que ele está falando de coisa daqui 30 anos? Daqui 30 anos, não sei nem se eu estou vivo, não está nem pagando mais meu benefício, e eu vou ter que pagar agora sobre isso. Mentalidade de pessoas jovens, não viveu agora, porque eu vendo hoje, né, o futuro a Deus pertence. Então é nesse sentido que as coisas acontecem. Em relação aos aportes? Os aportes, eles acontecem
sempre que é necessário, que o FGC entre em campo. Aí ativa o déficit. O déficit financeiro, né? É uma situação da qual eu não tenho recurso suficiente para fazer o pagamento daquela despesa, folha de pagamento, né? Então eu preciso de um aporte. Então entra este aporte ali. Esse é o mais comum. Existem outros tipos de aportes também, né? Que é precacionamento de déficit atuarial, mas o mais comum é para o déficit financeiro. Então, fechei as folhas, vi quanto eu tenho que reter de contribuições daquele fundo, né? Financeiro ali. Vi que não é suficiente para eu pagar a folha de pagamento. Então eu vou lá, faço uma solicitação de aporte, onde o ente federativo tem que ir lá botar a mão no bolso e dizer: Injeta, né? tá aqui, sou garantidor, né, estou garantindo o pagamento e a continuidade do regime. É essa a questão do aporte. Prescrição e decadência. A prescrição e decadência, a gente pode trazer uma associação assim mais para a vida cotidiana, porque ele não tem uma previsão no direito previdenciário, né? Tá lá no tributário. Quando a sua dívida caduca, É o termo mais conhecido. né, caduca, perde-se o direito, a elegibilidade de se cobrar aquilo, de se pleitear aquilo judicialmente. Porque de regra 5 anos ali, né? Ou a decadência por uma questão judicial. Mas o direito de receber aquilo não morre, né? Não é porque prescreveu, porque decaiu, que você não tem a obrigação de pagar. Está relacionada somente à possibilidade, à elegibilidade de se cobrar aquela dívida, seja judicialmente, seja administrativamente. Então a EPPS tem que estar bem atento para que não haja prescrição dessas Não contas, perder o prazo. para não perder o prazo. Por quê? Por mais que não perca o direito de se receber, se quando você tinha o direito de cobrar, você não recebeu, imagina depois que você perdeu o direito de cobrar. Exatamente. Aí que você não recebe, né? E na nossa vida cotidiana é aquela questão, né? Que o Serasa cobra por até 5 anos, depois de 5 anos não tem mais a cobrança, tem que limpar o nome, né? Mas você continua devendo, aquela dívida continua existindo ali. Muito bem. Caminhando para o fim do nosso podcast. Já vamos para a última perguntinha aí, Poxa. antes da Agenda Coffee. O artigo 8º, ele traz aquela possibilidade de acontecer esse buraco financeiro no RPPS, que é o déficit. E aí traz também as questões de planos de amortização, de quem quer responsabilidade por criar esses planos de amortização, de equacionamento do déficit e tal, e quais são as previsões que o artigo 8º traz nesse sentido. A responsabilidade é sempre do ente federativo. Foi ele quem criou, né? É ele quem pode extinguir. Quem pariu Mateus? Exatamente. Né? Então, a responsabilidade é sempre dele. Os déficits financeiros e atuariais precisam de remédios distintos porque são doenças distintas, né? O financeiro é eu abastecer o avião com ele voando, é trocar o pneu do carro com ele andando para a coisa não cair, né? E o atuarial é eu me programar para que eu consiga fazer esses pagamentos. Para mim, uma das mais amargas, do mais amargo remédio é a segregação da massa. Mas aí, quando você já tentou de um tudo, É a última alternativa, e nada praticamente. funciona, né? Então, assim, os planos de amortização, inclusive a gente já até falou sobre isso também no ano passado, né? Da PEC 66. 66, da PEC 66, virou a emenda 136, né? 136, exato. 136, os precatórios, os parcelamentos, o propagro que vem também. Então, o governo federal principalmente, porque assim, né, é uma escala de fundos garantidores. O RPPS está garantido pelo ente federativo, o ente federativo está garantido pela União, né, um socorrendo o outro. Até porque o dinheiro ele só troca de mão. O círculo ele é finito e vai trocando de mão. Então, os planos de amortização sempre são uma alternativa, né? O governo, normalmente os entes começam a dar imóveis para pagar uma dívida previdenciária, aí o RPPS vai lá e aluga aquele imóvel para ter receita para entrar, né? As contribuições, os custos especiais, né? Outros começam a trabalhar com PDVs, com programas de demissão voluntárias, para tentar reduzir isso aí. Quando nada disso funciona, vai-se ali para a segregação da massa, né? Ou a extinção do RPPS, mas a extinção do RPPS não consigo nem dizer que ela figuraria como uma solução para isso, porque o RPPS precisa honrar os pagamentos até o último benefício. E migrando o PNSS vai também ele vai ter que continuar pagando, fazendo repasse, pagando, não vai nunca deixar de ter que fazer os repasses das contribuições. E a fiscalização fica um pouco até pior, porque assim,
É comum os RPPS resolverem as coisas entre o ente federativo dentro de casa. Por mais que o ente não fez o repasse, não vai deixar de aposentar o servidor. É comum. No INSS não ia ter como. Se não houve repasse, não tem recolhimento, não tem período, não tem tempo, não aposenta. Exato. Né? Então, isso não é uma solução, mas, enfim, poderia acontecer. O RPPS pequeno pode dizer, não quero mais, eu vou sair dessa situação. Que seria irreversível, porque a gente também não pode mais criar RPPS, né? Mas os planos de amortização precisam ser muito bem estruturados, muito bem controlados, também aprovados pelo parlamento municipal, estadual, e sempre com base no estudo atuarial. Sem estudo atuarial não tem como a gente definir e decidir o futuro do RPPS, porque o ente federativo ele é o dono do RPPS, mas ele não é o dono dos recursos previdenciários. Ele não pode desviar aquele recurso ali para outra coisa, senão para os pagamentos de benefícios previdenciários. Atualmente nós temos muitos RPPS que já adotaram vários planos de equacionamento de déficit. Segregação de massa, ressegregação e vários outros, questão das alíquotas e etc. E aí o Ministério da Previdência tem uma preocupação latente sobre isso, né? O programa Pró-Regularidade, Sim. ela vem nesse sentido, para fortalecer o RPPS e ele conseguir ali regularizar o CRP administrativo, de forma com que se organize os repasses das contribuições, tem ali as exigências, os requisitos exigidos para que o RPPS se reerga, digamos assim, e consiga se organizar para que coloque em dia as suas contas. É a RJ do RPPS. E atinja ali um equilíbrio. Exato. Para conseguir aí manter a sustentabilidade e honrar com os benefícios, que é a missão do RPPS. Eu acho que tudo no mundo, assim, em certo momento vai cobrar a sua conta. Então, hoje... Sempre chega a conta. A conta chegou... Não existe fatura de cartão de crédito que não chegue. Eu descubro quem é o vilão, né? Eu mesmo. E o caso da RPPS, a gente sabe, é o próprio RPPS. Infelizmente, a gente viveu numa realidade... Acreditava-se numa realidade um tanto quanto abstrata, lá na década de 70, na década de 80, criou-se benefícios, as alíquotas eram sociais, não eram técnicas, quando exigidas, né? Que antes nem exigidas eram. E a conta chegou, né? Então, assim... É muito importante também que o servidor tenha a compreensão e consiga fazer uma análise fria das coisas, né? E não adianta a gente colocar assim, mas o governo gasta muito mais com tal coisa, tem carro, com não sei o quê, papá. Infelizmente acontece, mas voltando para o nosso universo de dentro do RPPS, onde a gente consegue ter um controle muito maior sobre receitas e despesas do que próprio do INSS, por exemplo, onde nós temos conselhos deliberativos, conselhos fiscais, é muito importante que o servidor tenha a educação previdenciária necessária para fazer uma análise técnica do que ele está vendo ali, né? Dentro hoje dos estados, dos municípios, não é comum você ter um profissional de atuário. Normalmente esse serviço é terceirizado. Então, essa pessoa, ela... São pouquíssimos RPPS. Estados, e ainda assim, não são todos que possuem no seu quadro. E mesmo que possua no seu quadro ainda, os estudos atuariais no Brasil ainda são meio que assim, desacreditados. Porque as pessoas não têm o conhecimento necessário para fazer uma leitura. Então ela olha e fala, mas isso aí foi quem encomendou que pagou, por isso que está assim. Não é assim. Vai também um pouco para além disso, porque o próprio RPPS já tem pessoas que já conheçam um pouquinho mais. Consegue pegar um cálculo, ler, interpretar e etc. Existe já profissionais com esse nível de entendimento. Mas o que acontece é que o RPPS ele não faz o acompanhamento efetivo disso, o monitoramento efetivo disso. Fez um cálculo atuarial, estabeleceu-se a alíquota, etc. De meses em meses, ou fazer uma revisão disso, analisar se de fato tem sido suficiente ou não, o meu quadro de servidores, corremos risco, é necessário fazer um concurso público e X e YZ. E só faz anualmente porque é obrigado legalmente. Pela obrigação legal, porque eu preciso enviar o DRA lá para o Ministério da Previdência, mas não tem essa seriedade de fazer valer. A gente até estava falando sobre as alíquotas, por exemplo, a gente colocou lá que ela tem que ser no mínimo da União, mas ela pode ser progressiva. Para ela ser progressiva tem que ter equacionamento, tem que estar ok. E esse acompanhamento mensal, diário quase assim, é importantíssimo. Mas uma das maiores dificuldades também é acesso a dados. Sim, a base de dados é a base para o cálculo atuarial. Então, se são defasados, não estão atualizados, não há uma integração com os órgãos, não há recadastramento, não há censo, não há formas de manter esses dados
atualizados, fica complicado também O fazer essa gestão. atuário vai trabalhar Essa com gestão o que atuarial, ele ela tem. fica defasada. Vai trabalhar com o que ele tem. E não Infelizmente, reflete a realidade. de fato, se não reflete a realidade, nós teremos um problema latente cada vez maior. Isso a nível de Brasil, né? Muito bem, fechamos o artigo 7º e 8º do capítulo 3 da portaria 1467 e ainda próximo episódio trataremos os demais artigos desse capítulo e vamos para o Agenda Coffee. Iniciou o ano, no episódio do ano passado, foi o último inclusive de dezembro, Foi. o seu Agenda Coffee foi consigo mesmo. Foi bom. Foi, né? Foi bom meu café. Reflexões profundas. Fiquei com algumas dúvidas, mas depois eu mesmo me respondi. Muito bem. E para o primeiro episódio gravado esse ano, com quem seria o Agenda Coffee? Marcar essa agenda aí para falar sobre a RPPS. Talvez não seria nem um coffee. Talvez seria um vinho. Né? Seria com o Sr. Edson. Em vinho e Vegas. Seria com o Sr. Edson esse café dessa vez. Seria com o Sr. Edson, porque assim, foi muito interessante. Eu conheço a história da agenda, conheço a história do Sr. Edson. Esse ano eu completo uma década de agenda assessoria. Marco importante. 10 anos aqui dentro da empresa. Só que cada vez que eu vejo ele contando a história dele, enquanto empreendedor, enquanto pai, enquanto avô, eu acho muito interessante a sede que ele tem da perpetuação do negócio dele. Tá? E desse café... O negócio dele que virou o nosso negócio. Exato. E desse café com ele, eu queria muito assim, que a gente conversasse qual é a visão dele para os próximos 10 anos. E que a gente tivesse um bate-papo muito claro do que ele espera da gente. Eu acho que tinha que ser vários vinhos. Um só não seria suficiente. Para que, de fato, quando ele quiser, ele resolver fazer a sucessão, que ele tenha a consciência dele muito tranquila, que o que ele sonhou está sendo realizado e que vai se perpetuar da forma que ele planeja. O sonho dele tornou o sonho de várias pessoas. Nosso sonho, posso dizer, porque com certeza. Nós vivemos isso aqui. E isso é fantástico. Não é qualquer empreendedor que consegue fazer com que colaboradores comprem seu sonho. Exatamente. E apaixone pelo negócio com a mesma paixão, talvez não a mesma intensidade, porque quem criou, quem iniciou, tem algo muito maior. E eu tenho certeza de que hoje nós somos muito maior do que ele imaginou que nós seríamos. Também tenho. Acho que assim, o crescimento nosso, o ponto onde nós chegamos, é algo que não foi vislumbrado. Também acho que não. É aquela coisa, até no episódio que eu fiz com o Sr. Edson, até falei assim, nós chegamos a um ponto naquele sentido, né? O caminho se faz ao caminhar. Não naquela questão de que eu planejei cada detalhe milimetricamente para chegar onde eu cheguei. Não foi planejado. Tem um forró que fala assim, caminho se conhece andando, então caminhando é bom se perder. Né? Flávio José. Mas se perder para se achar depois, né? Com certeza. Flávio José não, essa é aquela Deus me proteja. Sim, né? sim. Então, caminho de fato, a gente conhece ele caminhando. Se eu não caminhar, e se eu não me perder... Se você não dá os passos, você não chega a lugar nenhum, na verdade. Certeza. Parado, ninguém chega em lugar nenhum, zona de conforto e etc. Então eu quero tomar um café com ele, quero dizer que esse 2026 vai ser muito bom. Um café muito especial. Como eu disse no começo, é um ano par. Exatamente. E o ano, metade da vida do Sr. Edson dedicado a esse aqui. Então... Ano que vem, quando a gente fizer o primeiro episódio do ano, eu vou falar isso vai ser muito bom, porque é o ano ímpar. E o ano que vem, como nós falamos, o Sr. Edson vai ter mais tempo agenda do que fora da agenda. Né? Um marco bem interessante. Temos vários marcos esse ano. Temos. Agora, 11 de fevereiro, completamos também um ano de Agenda Cash. Temos aí muita coisa a comemorar. 2026, né? 2026 é excelente. Muito legal. Gratidão, Éder, Obrigado. Pela contribuição de sempre. Esse episódio especial demais, pelo marco, pelo que representa, pela nossa constância, por estarmos aqui. E olha que a nossa vida é tumultuada. São viagens, são projetos, e são dia a dia, e várias coisas para gerir, para administrar. E ainda assim fazemos questão de estar aqui, porque é muito importante para nós, para o negócio, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para o RPPS, para contribuir com o segmento. Então, nós temos a nossa missão e continuaremos firme e forte. Eu agradeço você por contribuir comigo
nesse projeto aí, nessa constância. Estamos super juntos. Estamos juntos, valeu demais. E gratidão a você que esteve conosco até o final do Agenda Cast. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Facebook, Spotify. Estamos nas redes falando de RBPS. Para nós, o mais importante, a satisfação maior é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.